lá. Bom dia a todos e vamos dar início a esse bate-papo aí para ver o que vocês têm de dúvida e a gente vai estar aqui para poder tentar, na medida do possível, resolver as questões, né? Tá ok? Então, eu gostaria de, preliminarmente, deixar a coisa assim, na base do bate-papo e ver quais são as eventuais dúvidas que vocês possam ter, para que a gente possa tentar, na medida do possível, esclarecer essas dúvidas, tá certo? E irmos em frente, né? Tá bom? Eu gostaria de ver de vocês questões que vocês possam, eventualmente, direcionar a mim. Bom, seu Barça, eu quero dizer que, assim, primeiro de tudo, eu sou seu fã, já consumi Muito obrigado. todos os seus vídeos, todo o seu conteúdo pela internet, aprendi muito. Comecei a investir com base no seu conhecimento, na sua história, no que o senhor fez. Então, assim, eu fiz aqui, eu elenquei algumas questões aqui. São questões que eu nunca vi ninguém fazer para o senhor, porque eu praticamente consumi todo o seu conteúdo da internet, aprendi demais. E aí eu fiz aqui algumas questões que eu nunca vi ninguém fazer para o senhor. Não é nada Então, vamos relacionado a lá. ativo. Para mim vai também, eu espero que não seja novidade para mim. Mas vamos lá. Bom, a primeira, eu sou contador hoje. Eu trabalho elaborando. Eu também sou contador. Então, eu trabalho numa empresa elaborando as demonstrações financeiras, todos os relatórios, e eu tenho isso até então, até o ano de 2019, eu sempre olhava para as demonstrações como um preparador e um leitor, né? Como um contador e providenciando os números para a chefia, para a gerência e para os investidores. A pergunta é, o senhor, como investidor, o senhor ainda hoje analisa balanços, depois de tanto tempo estudando, por exemplo, Banco do Brasil, o senhor ainda analisa balanço trimestralmente, o senhor olha, abre os números, vai no detalhe da DRE, analisa a linha de expense, a conjuntura da receita, o ROI, ou hoje em dia, por exemplo, o Banco do Brasil já está há 30 anos na carteira, já sei como funciona o negócio, vou olhar só a última linha, tá ok. E a quantidade de dividendo que vai ser pago. Ou não, o senhor ainda destrincha o balanço? Realmente essa pergunta aí ela é uma pergunta extremamente objetiva. Na década de 70, nós tínhamos uma bolsa pífia. No início da bolsa foi praticamente em 68, quando se instalou o pregão Viva Voz, a bolsa, e naquela ocasião não havia ninguém que falasse sobre o mercado, porque o mercado era uma coisa escondida, tá entendendo? Uhum. Eu fui um dos primeiros a começar a desenvolver notícias sobre o mercado. O professor Nero Ferrentini, que inclusive já foi economista do ano aqui no Conselho, ele era diretor do jornal e ele me convidou em 1970 para começar a fazer alguma coisa em termos de mercado. E eu dei início dominicalmente a uma editoria que eu passei a fazer, chamada Mercado de Capitais. Então, naquela ocasião, eu escrevia sobre o mercado de capitais dentro da linha orientadora. Então, eu analisava balanços, eu analisava tudo que você acabou de falar, certo? Aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, o mercado começou a ficar mais visual, mais intenso, no povo brasileiro, e começaram a aparecer algumas casas de análise. A primeira que apareceu foi como é que era o nome dele? Bom, ele começou a fazer análises igual que eu, tá entendendo? Eu fazia análises para uma coletividade pequena. E ele, então, começou a fazer análise, e, a partir daí, ele começou a vender as análises. O custo de manutenção de analistas para as empresas começou a ficar caro. Então, as empresas começaram a comprar análises dessa empresa que se formou. Esqueci como é o nome, eu vou lembrar já já. Então, a coisa foi surgindo e a gente começou já a ter o quê? Uma facilidade para analisar. Já vinha um prato feito.
Então, já vinha o que é a relação preço-patrimônio, já vinha o resultado. A única coisa que não vinham eram históricos. Por exemplo, históricos de resultados, históricos de distribuições, está entendendo? Enfim, e aí a gente ia complementando. Hoje, eu me preocupo, sim, com esses elementos. Só que eu já não preciso analisar mais. Hoje, o prato, volto a repetir, ele já vem feito. Você tem inúmeras casas de análise aí que são boas, inclusive com interpretações que você precisa fazer uma boa leitura sobre elas. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu fiz um trabalho agora e mandei para uma série de pessoas, na qual eu colocava trimestralmente os resultados da Cielo. Então, a Cielo, ao longo de 9 meses, ela deu 600 milhões de lucro e, trimestralmente, ela distribuiu dividendo. Muito bem. Eu não falei se é para comprar ou não é para comprar, eu apenas disse o seguinte: eu estou comprando e eu acredito que isso possa, talvez, se constituir numa opção de curto prazo. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Apareceram o Credit Suisse, o BOFA, apareceram inúmeras, se não me falha a memória, 5 casas de análise, dizendo o seguinte: o preço justo da Cielo hoje é 5,20, 5,80, 5,50, mas é para não comprar. Então, você tem o seguinte: você tem que tentar captar essa leitura e gerar a leitura certa. Então, qual foi a minha leitura certa? A minha leitura certa é o seguinte: hoje, a Cielo tem 160, 170 milhões de ações locadas. E quem loca essas ações para vender a descoberto são exatamente essas instituições, ou pelo menos não todas, uma delas. Então, eles não têm interesse que você compre a 2,10 nem a 2,15, porque eles têm interesse em recomprar as ações para devolver. Está entendendo? Então, é uma leitura que eu fiz, é uma leitura que eu faço. Eu não sou contra eles, porque a única que se pronunciou que o papel mereceria o preço de 3,30 e era para comprar foi uma Genial, que é uma corretora de valores, né? Então, ela talvez esteja mais certa. Agora, o que eu estou fazendo? Eu não escuto essas grandes instituições, porque, na minha opinião, eles não estão te orientando direito. Se o papel está 2,10, 2,09, e o preço justo dela é 5,50, poxa, é um preço bom para comprar, está entendendo? E outras análises também que você vem fazendo. Digo mais, a questão de 3 anos passados, a Cielo costumava dar um lucro de 2,5 bilhões, 2 bilhões e 600. Pagava um ótimo dividendo, que custava R$ 24. Agora, com 600 milhões, ela custa 2,10 e paga dividendo trimestral. Então, é um contrassenso você seguir a orientação dessas instituições. Então, eu tenho a análise que eu faço, independentemente de considerar os números, contabilmente falando, e em termos de análise de resultados. Mas eu analiso os resultados, claro, está entendendo? Recentemente, eu fiz um trabalhinho comparando os 4 maiores bancos, não é isso? Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú e o Banco Santander. Então, eu cheguei numa conclusão óbvia, né? O Banco do Brasil, ele tem um valor patrimonial até sexta-feira passada, hein? Porque ela soltou o dividendo e eu preciso agora fazer uma nova avaliação. Mas até sexta-feira passada, o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil era R$ 50,20. Ontem ela foi cotada a 28, então ele custa 50% do que ele vale. Então, para mim, isso daí já é um indicador fantasticamente positivo. Veja bem, a valuation dela é uma valuation insignificante para aquilo que é um banco representativo como o Banco do Brasil. O PL é menor do que os demais. O payout, que é quanto ele paga, é maior do que os demais. E o ROI é um pouco menor do que os demais. Mas acontece que, no frigir dos ovos, todos os elementos indicam que ele é o papel para comprar. Está entendendo? Então, é lógico, eu comprei pouco, porque eu já tenho uma quantidade razoavelmente grande. Mas eu acho que eu não sou egoísta de analisar uma coisa e deixar só para mim. Eu procuro divulgar para as pessoas, porque muitas pessoas no mercado necessitam de alguma
de alguma postura, de alguma orientação honesta, está entendendo? E sincera. Eu não falo nada ao contrário daquilo que eu penso. Por exemplo, eu andei comprando, e ainda hoje eu andei comprando um pouquinho de ações da Cielo, porque eu acho que é 2,10, 2,09, 2,11. Ela é uma opção extremamente atrativa para mim, tá entendendo? Eu não falo para ninguém comprar, eu falo que eu estou comprando, entendeu? Então, eu analiso, sim. Só que hoje eu não tenho que revirar o balanço para conquistar esses dados. Esses dados eles já vêm distribuídos e devidamente analisados. A gente só avalia o que eles falam em relação ao papel, que é isso que eu acabei de falar para você. Eles te dão uma orientação técnica, mas fala, e o papel está com preço atrativo, mas eles te falam, não compre. Então, é porque tem algum interesse atrás, não é isso? Então, o importante é fazer a leitura ideal para você poder tomar uma decisão também ideal, ok? Oi, Luiz Bar, tudo bem? Eu estou ouvindo. A sua história é fantástica. Você veio parar em Varginha para fazer direito, né? É verdade. E você sabe que em Varginha, É, a turma que eu me formei, Fadiva. segundo não eu, mas segundo críticas da época, Ah, foi a turma mais qualificada no país inteiro, porque eram 200 e poucos economistas. Está entendendo? posso fazer só uma pergunta assim? A sua Claro. trajetória, desde que você fez, que eu acompanhei sua trajetória, quando você criou o plano Ações Garante o Futuro, né? O que Sim. fez você fazer direito aqui em Varginha, na Fadiva? Olha, foi porque a gente tinha uma atividade assim muito Hum, forte, tá entendendo? E nós, na ocasião, nós recebemos um convite, né? Porque a Faculdade de certo. Direito de Varginha estava se instalando. E então nós tivemos a oportunidade de fazer em fim de semana. E nós íamos todo fim de semana para Varginha, todo fim Nossa. de semana. Saía daqui na sexta e voltava no domingo. Então, E não assim, tínhamos a quantidade de aulas suficiente para suprir os ensinamentos necessários. Tá você formou entendendo? em que ano em direito? Como? Que ano que você formou em... 71. Nossa! Assim, ô Barça, eu tenho acompanhado a sua trajetória também, visto um pouquinho. O futuro da Petrobras. O futuro da Petrobras, ele é um futuro, é o que eu costumo Uma dizer o seguinte, incógnita, né? é isso, eu diria isso. É Mas porque, o futuro da Petrobras, eu não sei qualificar qual deles pegar. Se é certo, um futuro natural, se só Deus sabe, ou se nem Deus sabe. Tá eu falo entendendo? muito para Imagine essa, se eu vou saber, né? eu falo muito para essa geração nova, igual o seu estudo que você fez, que eu vou falar assim, um pilar, que você é economista, fez administração. O INSS, ele não vai suprir as necessidades a longo prazo, pelo estudo que você fez, não foi na época? É, Comprando ações. É que eu falo, teto, é um teto. Só que eu falo muito para essa geração, gente, começa a pensar, porque lá na frente faz falta, porque o teto que a INSS paga hoje, acho que é R$ 6.000, valores atuais, se eu estiver enganado. Mas é igual eu falo, foca no longo prazo, na sua carteira previdenciária, para você ter pelo menos uma complementação, né? Vamos dizer assim, né? Se eu estou certo, né? É igual você falou na sua uma frase que você não queria ser mais pobre, né? Se eu estiver enganado, não foi? não, eu nunca briguei para ser rico. Eu Hum, sempre fui fugindo de cada vez ser menos pobre, entendeu? nossa. Oh, E é verdade, eu Barce, continuo com a mesma filosofia, tá entendendo? Barce, você Eu sabe o que é continuo com a emoção? mesma filosofia e com os mesmos procedimentos. Você sabe o que é Porque eu emoção da acho, conversa? eu acho, eu acho que quando eu comecei a comprar as Hum, ações com a finalidade de gerar uma carteira de renda mensal, eu comecei a estruturar alguns posicionamentos. Um dos posicionamentos muito mais importantes que me ajudaram muito foi o seguinte: é eu estabelecer uma prioridade. verdade. Então, o que eu fiz? Eu tinha o quê? Tinha desejos e tinha vontade, por ser muito importante para o meu futuro, gerar Lógico, uma carteira de renda mensal. Então, a minha prioridade foi: eu quero gerar uma carteira de renda mensal. A lógico. partir daí, eu comecei o quê? Eu comecei a tudo aquilo que eu ia fazer, eu ia comprar. É claro, fora a sobrevivência, fora o normal, mas aquilo que seria o que eventuais supérfluos, tá certo? Eu Exatamente. ia comprar, então eu pensava o seguinte: bom, mas isso aqui é minha prioridade? Não, então não compro.
eu vou comprar a minha prioridade. E eu continuo assim até hoje. Tá entendendo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Após disso, então, vieram outros fatores que foram remendando essa situação. A partir daí, eu comecei o quê? Eu comecei a tentar administrar meus egos, é isso? Depois eu passei a controlar meus egos. Sim. E, consequentemente, isso foi gerando o quê? Gerando a possibilidade de eu ir progressivamente montando metas, superando Sim. metas e remontando metas. E até hoje eu também. continuo com essas metas. Nossa. Está entendendo? Eu continuo, só que com valores diferentes, é claro. É lógico. Você diversificou sua carteira, né? Não, eu não diversifiquei a carteira. A carteira ela se autodiversificou. Eu não fiquei, eu com um determinado recurso não comprei 10 papéis, eu comprei aquele que eu julgava ser o melhor, tá entendendo? E depois, na medida que aquele que eu julgava ser o melhor alcançou um preço que já não era o melhor, eu tentei para outro que eu julgava ser melhor e eu tive também sorte de eleger ótimos papéis. Certo? Exatamente. Nossa, assim, eu falei para o Benjamin que eu ficaria, Matheus, fico até sem graça quando eu fico conversando com você assim ao vivo. Pela sua trajetória. Eu vou falar para você uma pergunta que me fizeram recentemente numa apresentação que eu fiz, numa troca de papo, né? Pode falar. O cidadão falou: "Sr. Barsi, o senhor falou que começou comprando 1.000 ações por mês, não é isso? Como é que o senhor acha que a gente deve começar?" Eu respondi: comprando 1.000 ações por mês. Olha, como eu comecei. Entendeu? Mas é interessante, né? Assim, eu não tenho que falar muito, porque a sua trajetória é fantástica, porque você pelo menos abriu a mente. Agora vamos pegar 1970, 2022, agora 21. Hoje só investe quem não quer. Vamos falar assim, né? Exatamente. Hoje só investe quem não quer, porque eu vou falar de novo. Muitas pessoas chamam de doido, maluco também, mas igual eu falo, quero ver, na hora que aposentarem para o INSS, eles veem o resultado, entendeu? Isso que eu falo. Não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Eu inclusive, tenho até direcionado assim, algumas palavras em relação a isso. Eu diria o seguinte, por exemplo, a pandemia, que foi uma crise difícil de se encontrar uma solução, um antídoto, ela nos ensinou uma coisa, que você tem que olhar com mais rigor para o futuro, tá certo? E eu acho que isso foi um ensinamento que, é claro que eu também olho para o futuro, mas eu já não preciso olhar com tanto rigor, tá entendendo? Mas a gente que está começando precisa olhar com bastante rigor. Com certeza, pensar lá na frente, porque 10 anos, 15 anos passam rápido. A lei é um Olha, ciclo. Eu vou dizer para você, passam muito mais rápido do que você está falando. Exatamente. Ou do que a pessoa esteja imaginando. Bar. Fica aí agora, quem quiser perguntar alguma coisa. Eu estou à disposição para quem quiser perguntar qualquer coisa. Uma coisa, então, vamos lá. Eu já acompanhei muita entrevista sua do ministro. Eu acho que o Guedes tem umas coisas, na hora que ele inventa demais, mas se convidasse para você ser ministro, você seria? Não. O meu sucesso é exatamente eu nunca ter escutado o governo, está entendendo? Exatamente. Nunca ter pretendido um cargo de ministro, porque aqui você não pode. Eu já fui convidado, vou falar uma coisa para vocês, eu já fui convidado pelo Ângelo Calmon de Sá, ex-dono do Banco Econômico e um dos presidentes do Banco do Brasil na década de 70. Eu já fui convidado para administrar os fundos do Banco Econômico, tá entendendo? Passado bastante distante. Eu cheguei para ele e falei: doutor Calmon, eu me sinto honrado com o convite que o senhor me fez, mas eu não vou aceitar por causa de uma coisa, porque o banco ele tem um comitê, está entendendo? Ele tem um comitê e ele só ouve o comitê. E eu, nesse comitê, vou ser voto vencido, porque eu compro papéis para que privilegie a pessoa física, eu pessoalmente e outros que eu conheço pessoalmente. O senhor está querendo me contratar para mim privilegiar o banco, não é isso? Eu não sou contra o banco, mas eu sou a favor da minha posição. Então, e depois outra coisa, o que ele me ofereceu de remuneração, que na época era mais ou menos $5.000, eu falei: olha, eu ganho 50 mil dólares por mês, está me oferecendo 5, eu vou dar um tiro no pé.
se por acaso, não é? E ele sorriu, ficou grato com a resposta que eu dei. E até brinquei com ele, ele falou, olha, doutor, se o dia da manhã o senhor quiser contar comigo individualmente, não é? Eu fico à sua disposição, mas eu não quero participar de nenhum comitê, porque os comitês, eles não estão com a intenção e nem com a vocação de privilegiar o investidor, e sim a instituição. Tá entendendo? E minha visão é privilegiar o investidor. No caso, certo. Certo? Tem um Agora, rapaz que perguntou... eu gostaria de trocar uma ideia com vocês a respeito do seguinte. Pode falar, Marcelo. A respeito de uma coisa que é muito importante, vocês novatos, não sei se vocês são todos novatos, mas aqueles que forem novatos, apreciar o seguinte. Um país, quando ele opta por montar uma estrutura acionária, uma das primeiras coisas que ele tem que desejar, que tem que construir, é construir uma comunidade de investidores individuais, tá entendendo? E aqui no Brasil, lamentavelmente, há um privilégio odioso até sobre os fundos. Nós tivemos, em 1957, um decreto-lei que permitia que o cidadão brasileiro, através dos incentivos fiscais para a compra de ações, pudessem eles diretamente comprar ações. E alguém, banqueiro da época, conseguiu sensibilizar as autoridades que o cidadão brasileiro não reunia condições de comprar uma ação individualmente, ele tinha que comprar sob o manto de um fundo, não é isso? De um fundo de investimento. E foi aí que a nossa proposta foi por água abaixo. Aliás, a proposta não era minha, mas eu também apoiava essa proposta. E, lamentavelmente, então, o banqueiro passou a administrar os recursos e é o que é até hoje. O banqueiro ele faz as coisas de uma maneira... Vejam só. Vocês sabem quem é o dono da Bolsa? O dono da Bolsa é capital estrangeiro. Sabiam disso? Não. A BlackRock, né? O dono da Bolsa é o BlackRock e um outro banco, um outro fundo grande também. Vocês acham que eles querem fazer alguma coisa boa para o Brasil ou querem fazer coisas boas para eles? Eles querem fazer coisas boas para eles. Então, ao longo do tempo, eles inventaram um procedimento de mercado que se chama BTC, que é locação de ações. Hoje, essas instituições estão locadas até o último fio de cabelo. Então, quando você monta uma estrutura acionária e você disponibiliza um lugar para se comercializar essas ações, é importante que este centro de negociações ele ampare forças iguais, forças equânimes, está entendendo? Da maneira como estão hoje colocadas as negociações, por exemplo, vou citar as ações da IRB, tem 170 milhões de ações alugadas. Então, o que o fundo faz? O fundo, principalmente esses fundos gringos, que a gente chama, né? Eles alugam as ações e vão vendendo. Esta forma de procedimento, ela acaba exercendo o quê? Acaba exercendo uma pressão de venda e o papel, porque não tem aquela estrutura de compradores individuais desejada, ele vai sofrendo perdas progressivas. Quando chega num determinado momento, o que acontece? Essas instituições que locaram as ações e promoveram essas pressões no mercado, eles recompram as ações e devolvem para os locadores. O que aconteceu? Vejam bem, o locatário alugou as ações, vamos supor, por um preço de R$5. Foi vendendo, até fazer com que o papel chegasse a R$2,50. A R$2,50, ele recompra e devolve. Veja bem, ele vendeu uma coisa que não era dele, ganhou uma nota e outra não foi tributada. Essa especulação o governo não enxerga. Então, o Guedes ele deve estar com um pouco de miopia sobre essa questão da tributação, aquilo que eu me refiro, a tributação da especulação. Entendeu? Ele fica correndo atrás daquilo que não merece ser objeto de estudo. E deixa o barco grande passar, né, com as toras todas, e ele não vê.
Nossa. E não adianta falar, porque eu já falei isso daí inúmeras vezes, e ninguém faz nada. A CVM não faz nada, o CAD que deveria olhar, o CAD é Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ele não defende coisa nenhuma. Isso aí é uma defesa econômica que deveria ser produzida pelo CAD, e infelizmente não é. Então, a gente tem que fazer o seguinte: você tem que se virar sozinho e tem que fazer as leituras certas para poder fazer as compras corretas, E ok? quando e seu apelido aí que eles falam, rei da Bolsa de Valores? Não, eu não sou o rei, não. Nunca fui e nem pretendo ser. E vou dizer mais: eu não sou o único e maior investidor do mercado. Existem outros grandes investidores também, está Ah, que entendendo? isso, Marcos. Grandes e bom, e só que esses que são também grandes membros do mercado, aplicadores, também são investidores, não são especuladores, entende? Eu A vi a verdade sua. é essa. Só alcança uma posição de destaque aquele que investe, não aquele que especula. Não, é verdade, com certeza. E a sua foto lá em frente é o touro da B3? O touro da B3, olha, E vai tirar agora, né? eu ganhei dos Estados Unidos um touro de um amigo meu, entendeu? Ele me trouxe dos Estados Unidos um touro bonito, inclusive está na corretora, mas eu achei que o touro da Bolsa foi um exagero, tá Eles entendendo? vão tirar, né? Acho que saiu ontem no jornal, que eles estão querendo. Eu não quis falar nada, Tá mas certo. porque eles me convidaram para Eu mim vi ir, a porque eu já foto. tenho 50 e poucos anos de mercado, então, Lógico, é. mas eu não diria nada, eu só falei assim, a boca pequena, o seguinte: é uma pena que o pessoal não pode fatiar esse touro para comer, mas eles vão fatiar esse touro para vender, tá Não entendendo? é? Alguém Do quiser jeito que fazer a uma coisa pergunta. está aqui na cidade. Então, e depois outra, eu interpretei que isso foi um critério de ostentação, você está entendendo? Mostrar um touro de ouro, quer dizer, começou a se equiparar ao pensamento egípcio do passado, né? Tudo tinha que ser de ouro para valer muito. Então, eu não aprovei, eu acho que isso daí eles vão acabar voltando atrás, se já não Verdade. voltaram. Observação só, me permite, presidente? Vamos lá. Eu só queria observar que o Rodrigo também foi meu aluno, e hoje ele atua dos Estados Unidos, né? A partir de que cidade que você está nos Estados Unidos, Rodrigo? Eu estou em Memphis, Tennessee, Memphis, Tennessee. Tennessee. cidade do Elvis Presley. E aí É, ele me falava também que tem um outro fã seu lá, que é o italiano, que estava tentando acessar no aeroporto, né? Ele estava viajando É, para o ele Brasil. ele está em trânsito, ele está no aeroporto, ele não conseguiu conectar. Um amigo meu italiano, fã também do senhor, fala português, deixa conhece eu fazer tudo, senhor. deixa eu fazer uma pergunta para você. Você interpreta e acha que nos Estados Unidos você encontra oportunidades como encontra aqui? Essa seria uma outra pergunta. É, O que acontece? Eu acho que tem dois pontos de vista, né? Do ponto de vista de indivíduo, de cidadão e de pessoa que vive na economia, sem sombra de dúvida, aqui é muito melhor que no Brasil. Como indivíduo, né? Como cidadão. A forma que o governo trata as pessoas e como ele devolve os seus impostos para você. Então, a infraestrutura é melhor, segurança é melhor, tudo isso é melhor. Só que quando a gente fala de mercado de valores, empresas listadas, eu tenho uma comparação, o senhor com certeza já fez isso muitas vezes. Quando a gente analisa o risco-retorno, o que a empresa pode te proporcionar em termos de yield, principalmente, no Brasil, não tem comparação, é muito melhor investir. Ah, o- Essa seria uma outra pergunta, né? Eu moro aqui hoje, mas eu tenho pretensão de voltar para o Brasil, num curto prazo aí, no ano que vem. E eu quero construir uma carteira para as minhas filhas, né? Só que a gente acaba vendo isso aqui e a gente acaba sendo seduzido, né, pelo país. E a gente vê toda essa é, bagunça no Brasil, a gente vê toda essa bagunça no Brasil em termos macro, né? Só que no micro tem oportunidade. Como é que o é. senhor interpreta todo ao longo desses anos, assim, pô, eu acredito que o senhor foi muito seduzido também para investir Foi, aqui, eu vim para cá, muitas foi. pessoas te pressionando, né? Eu acredito. Não, E é eu o que eu nunca estou fui. sentindo hoje pelos meus É, pais. Eles me chamam de louco, é, fala, porque eu invisto só no Brasil, eu não coloco um é, centavo aqui. eu nunca fui seduzido porque eu sou filho único de uma mãe viúva. Eu fiquei
Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E não tenho irmãos. Então, eu nunca fui seduzido, nem induzido. Mas eu já fui assim, tentaram conquistar. Oh, vem comprar uma casa aqui, vem morar aqui, vem investir aqui, tá entendendo? Mas eu acho o seguinte, eu acho que há uma diferença de definição de mercado entre Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Alemanha, enfim, esses países desenvolvidos. A definição de mercado de capitais lá é que realmente lá é um mercado de risco, porque você compra um papel, uma ação, cujo valor patrimonial é e você paga 50, 60, 40 dólares. Então, você assume um risco muito grande. Aqui, eu digo que nós não somos um mercado de risco, nós somos um mercado de oportunidades, está entendendo? Assim, do ponto de vista de investidor em bolsa, com a expectativa de retorno em yield, em renda, o que acontece aqui, a inflação é em torno de 5%, 6%. Só que o retorno médio também do yield é em torno de 3%, ou seja, menor a inflação. Espera um pouquinho. Deixa eu completar. Isso daí é o que o governo fala. Mas a inflação não é 5%, 6%. A inflação é mais de 15%. Não, isso aqui. Aí nos Estados Unidos. Isso. É uma pergunta no sentido assim, de comparativo. Porque aqui 5%, 6% de inflação, só que yield médio em torno de 3%. No Brasil, o que o governo fala, né? Em torno de 10%, 11%. Mas a gente acredita que seja maior. Só que em comparação também, o yield de muitas empresas hoje, se você comprar, tem transmissoras... Eu vi isso acontecer com a minha carteira, 15%, 16%, 18%. O senhor acredita que é um fator psicológico isso também? Porque a pessoa fala, você é louco de investir nos Estados Unidos, não tem retorno. Aliás, você é louco de investir no Brasil, não tem retorno, desvalorização da moeda, o Brasil não é seguro. Só que o retorno em dividendo é muito maior. O fator que te alimenta é melhor. Então, esse fator acaba sendo um fator psicológico, isso? Ou não? Ele é um fator psicológico, só que você tem que fazer o seguinte, no meu modo de interpretar. Você tem que imediatamente reinvestir esse valor aí, senão ele acaba ficando pior do que nos Estados Unidos, está entendendo? Lá, por exemplo, eles têm uma inflação de 2% e nós tivemos o sonho de um dia, o Guedes teve o sonho de um dia de ter a inflação de 2,5%. Só que nos Estados Unidos, o procedimento econômico é diferente daqui. Aqui, lamentavelmente, convertem-se todos os ativos em ativos financeiros. Então, se você compra um apartamento, não interessa se tem ou não inflação, ele é reajustado mensalmente. Então, o preço do automóvel é reajustado mensalmente, o salário é reajustado, então, tudo é reajustado de uma forma mensal. Como é que você pode ter uma correção pequena se você reajusta mensalmente? Está entendendo? Isso é óbvio. Exato. Então, agora, os Estados Unidos têm uma coisa muito importante. Ele tem uma moeda que lá no país é moeda. Fora do país é um título de crédito, está entendendo? Porque tem muitos países e muitas pessoas que investem no dólar, né? Então, eu acho que ele é um título de crédito também. É um fator de investimento. Essa talvez seja a grande diferença entre nós. Agora, existe a maior diferença é a questão da governança dos nossos governadores, né? Lamentavelmente, todo mundo sabe que ter 513 deputados federais, cada um carregando 40, 50 assessores, é um absurdo. Mas a gente engole esse sapo e tem que engolir mesmo. O governo não faz nada. Na minha modesta forma de pensar, a reforma mais importante que deveria se fazer no Brasil é a reforma política. Que você trocando os políticos, você troca tudo atrás. Só que os políticos são eles que vão produzir reformas e jamais eles vão fazer isso. Então, pensando de uma forma assim, mais um leque de pensamentos melhor, talvez nenhum dos 3 poderes, né, seria capaz de mudar isso. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acredito que um outro poder também não teria condições, por enquanto, que é o poder econômico, né? Então, resta um 5º poder, que eu prefiro não dizer. Tá certo? Eu já ouvi o senhor dizer o que é. Esse corrigiria.
É impressionante, né? De que forma que toda essa situação traz risco para os nossos investimentos no Brasil? Existe alguma forma a gente perder o investido, a empresa líder de mercado no setor que atua vinha falir? O Banco do Brasil não vai falir, mas qual a influência que Veja tem? bem, você está falando uma coisa que talvez você precisa observar melhor. O Banco do Brasil, ele não quebrou, mas ele rachou já. Você entendeu? Ele já teve dois momentos. Em 1994, o Banco do Brasil estava quebrado. Por quê? Por causa dos títulos podres que tinham na sua carteira, né? O Fernando Henrique teve que fazer uma subscrição muito grande, da qual eu participei. Naquela ocasião também, ele montou uma estrutura de criar bônus de subscrição. Ele criou 3 ou 4 tipos de bônus de subscrição. Um deles até acabou virando pó por causa da ineficiência do governo na época, né? Uhum. Mas, no fim, o banco acabou se capitalizando e melhorando o seu desempenho, é isso. Nós tivemos a grande sorte que o Lula não teve tanto acesso, tanta força em cima do banco, porque o banco tem uma teia que protege operações que não devam ser assim fora daquilo analisado por inúmeros comitês, entendeu? A grande sorte do Brasil foi essa, de o banco não ter o mesmo destino da Petrobras, é isso. Eu costumava dizer o seguinte: a Petrobras, o controlador da Petrobras é o Tesouro Nacional, só que o dono da Petrobras é o PT. E realmente era o PT, né? Agora, sinceramente, eu não sei quem é o dono real da Petrobras, porque os políticos eles brigam para que nem Petrobras nem Eletrobras sejam privatizadas, porque, na verdade, eles têm um interesse muito grande de manter parentes, né, apadrinhados, nos membros de conselho, enfim, e mesmo em empregos, é isso? É isso aí. Então, você tem que olhar com isso. Agora, a Petrobras não vai quebrar, ela já foi canibalizada, já foi. E hoje ela vai distribuir um dividendo de 63 bilhões, imagine você. É um populismo, né? Porque ela não deveria fazer isso, porque ela tem também ela tem obrigações muito fortes pela frente, né? Então, para poder colocar o grão de milho, o grão de arroz, o pingo de leite, enfim, tudo isso na boca do cidadão, ela vai distribuir. E isso representa mais do que 10%, hein? Ela hoje custa R$ 26, ela vai distribuir 3,30 ou 3,20. Né? Esse valor que ela está distribuindo não vem do operacional, são ativos que ela vendeu, não, algo assim. Não, alguns ativos vêm do operacional também, porque ela teve um lucro acho que de 50 e poucos bilhões, não é isso? Não deveria ter esse lucro todo, né? Mas, enfim, teve. Foram ativos que foram transacionados, né? Mas isso aí, eu não compro a Petrobras por causa disso, porque eu nunca vou poder ser dono da Petrobras, um pequeno dono, está entendendo? Então, eu não compro. Eu quero ser um pequeno dono daquilo que nunca vai, ou pelo menos daquilo que é bem administrado. Tá certo? Seu Barra, a gente está falando de banco, o senhor olha Banrisul? O senhor acompanha? Eu já olhei o Banrisul, já olhei também, mas ele comparativamente, ele não tem o mesmo desempenho que tem os 4 principais bancos. A mesma potência também, né? É a mesma potência, o mesmo resultado, as mesmas distribuições, o mesmo payout, está entendendo? É bem menor. Agora, um banco que está... eu me sinto assim, às vezes, até agraciado, né? Porque eu costumo desafiar a mim mesmo, é isso? Num determinado momento em que, logo que o Banco Santander veio para o Brasil, ele veio para o Brasil comprando um banco chamado Banco Geral do Comércio, que era da Camargo Correia. Depois ele ficou perambulando, ficou sem um destino muito certo, e as ações do banco começaram a cair, saíram muitos boatos que o banco ia quebrar, enfim, e eu consegui comprar ações do Banco Santander a 11 centavos. E eu comecei a comprar, então, a 11 centavos, fui comprando a 11, 12, 15, 17, 18, enfim. E hoje eu sou um grande acionista também do Banco Santander. E veja bem, o Banco Santander foi um dos que mais cresceu ultimamente. Se você for analisar o compromisso que ele tem de mandar grana lá para fora, ele está pagando um yield espetacular.
Para quem comprou parte a 11 centavos como eu nem sei, 3 mil, 5 mil de yield. Deve Tá ser uma coisa entendendo? absurda, né? Mas ainda é um yield poderosíssimo, viu? Um yield extremamente competitivo. E ele paga dividendo de 3 em 3 meses. Isso é muito bom, porque fortalece o seu caixa assim, progressivamente, não é isso? Na época que o senhor começou a comprar o Santander, ele já distribuía dividendos ou era só uma promessa ainda? O Banco Santander sempre distribuiu dividendo, porque isso sempre foi um compromisso com o exterior, não é isso? Direcionar recursos para lá. É claro que ele distribuía um dividendo bem menor, porque o resultado dele era menor, mas ele sempre distribuiu. Ele distribuía dividendo uma vez por ano, e de tanto brigar nas assembleias, eu consegui fazer com que eles olhassem, né, para distribuir trimestralmente. E ele distribui trimestralmente, depois de muito bate-papo, de muito questionamento que a gente fez, é isso? E é isso aí. Hoje o Banco Santander é uma boa opção, na minha modesta opinião. É uma das boas opções, né? Certo. Márcio, Você chegou a falar que ações talvez pudesse não ser um papel garantido, né? Mas eu volto para vocês analisarem o seguinte: em 1998, um cidadão chamado Collor de Mello, ele mudou a nossa meio circulante, né? A moeda, de cruzado para cruzeiro. Quando ele fez isso, ele acabou encurralando tudo o que era cruzado, tá certo? Tudo aquilo que era possível de ser captado na conta corrente, ele captou. Sabe a única coisa que ele não conseguiu encurralar? Foram as ações. Então, quem tinha ações naquela ocasião, passou batido. Não teve problema nenhum, porque você recebia o dividendo, não é isso? A partir do momento que, depois de instalada a nova moeda, Cruzeiro, você começou a receber dividendos em Cruzeiro, e não recebia em Cruzado. Então, as ações acabaram demonstrando que elas ostentam uma segurança muito mais firme, né, do que, às vezes, uma própria renda fixa colocada na poupança. Tá entendendo? A poupança ficou também encurralada naquela ocasião, né? São histórias que a gente vai relembrando, rememorando, e cada vez que a gente rememora essas coisas aí, a gente acaba consolidando mais o investimento, que o investimento em ações é um negócio muito bem concebido. Márcio, o conselheiro Carlos Júnior, ele pede para falar sobre a Eternit, né? O que aconteceu com a estratégia da Eternit. Bom, a Eternit é uma empresa que eu fui sempre um dos grandes acionistas da Eternit, mas minha voz era uma voz que não soava muito bem para os administradores daquela época. Eu cheguei a ser presidente do conselho da Eternit, mas a Eternit tinha dois acionistas que se uniram e eu passei a ser sempre voto vencido. Tudo aquilo que eu interpretei que fosse bom para a Eternit não foi feito, foi feito ao inverso. E, lamentavelmente, em função disso, eu acabei me retirando da administração e deixando. Até que a Eternit efetivamente chegou a um ponto de ter que recorrer à recuperação judicial. Eu coloquei a minha filha Luíse no meu lugar, né, dando a ela instruções e dando a ela para que ela pudesse, na realidade, reverter esse quadro de quase falimentar. E, realmente, eu lutei muito para que nós diminuíssemos as despesas, enfim. E isso acabou acontecendo, está entendendo? Agora, com uma nova administração, o Vitor Malmon é um excelente administrador, inclusive ele já foi presidente da Quator, não é isso? É uma pessoa que conhece muito a administração. Então, a gente teve agora a oportunidade, que não tem mais aqueles dois acionistas que eram contrários a tudo, a possibilidade de operar
de uma forma mais mais coerente com o mercado. E, consequentemente, então, tanto a minha filha como os demais membros do conselho agora conseguiram, através de um novo acionista maior também, que é o Décio, né? Através de um fundo. Então, hoje, a Eternit está voltando aos trilhos que deveria estar. Só que, a minha modesta opinião, eu ainda tenho quase 5% das ações, não vendi totalmente, porque acredito que a Eternit vai voltar a produzir resultados, não é isso? E ela já está produzindo bons resultados. Só que eu acho que ela ainda está um preço bem generoso, está entendendo? Eu acho que ela ainda está ela vai produzir o quê? Um resultado de 50, 60 milhões e está custando 13, 14 reais, né? A Cielo, que está com 600 milhões, está R$2. Então, você vai fazendo esses comparativos e a gente vai chegando na conclusão que a Eternit é uma boa empresa, mas não nesse preço. Entendeu? Dá para responder a pergunta? Carlos, que foi o que fez a pergunta, ele agradece aqui a resposta, Barça. Alguém mais tem alguma pergunta? Matheus. Sobre a Magalu, o Magazine Luiza, que está 9,27. O que você acha? 9,27. Acho que é. Acho que Olha, eu não acho da Magazine Luiza, mas eu acredito muito em históricos, né? O histórico das empresas de varejo, de eletroeletrônicos e linha branca, todas quebraram. Todas. Então, você pega a Mapping, Mesbla, Sloper, Clipper, Casa Centro, G. Aronson, todos eles tiveram um fim. Agora, recentemente, a máquina de vendas também entrou em processo de dificuldade. A própria Casa Bahia chegou a ter uma dificuldade razoável. A própria Magazine Luiza chegou a ter uma dificuldade. Só que a Magazine Luiza foi alvo. Magazine Luiza, ela foi alvo de um esquema de valorização de ações. E se você quiser resposta, procure ver na Netflix uma série chamada El Dragão. Você vai ter a resposta. Opa. El Dragão. É o Dragão. Você vai ter a resposta. E a Oi BR3? A Oi. A Oi? A Oi. Está um e pouco, a Oi eu nunca cheguei a analisar, não vou comprar e não vou recomendar. Então não compra. Porque você tem outros papéis melhores do que a Oi na ocasião. A Oi é jogatina, tá entendendo? Você pode ver que ela não consegue sair do lugar exatamente porque ela tem o quê? Ela tem sobre si um fluxo especulativo tão intenso que não permite que ela prospere. E sobre a Oi, eu acredito que devem ter poucos investidores, né? Porque tem muitos são especuladores. Então, um papel que atinge essa marca é um papel que você tem que fugir dele, como eu tenho fugido, né? Eu nem olho para a Oi. Essa frase sua, o jacaré está de boca aberta, qual que é o significado? Você quer ver? Eu não sei se você já sabe, mas eu vou fazer. Você sabe quem é o caçador de passarinhos mais competente do mundo? O jacaré? O jacaré. O jacaré. Sabe por quê? Porque ele fica com a boca aberta esperando o passarinho vir comendo o dente. A passarinhada vindo. Quando o passarinho come o dente, ele fecha a boca. As oportunidades, então. Eu fico com os recursos esperando o mercado cair. Quando o mercado cai, eu compro. E nem agora, o mercado está caindo e eu estou comprando. Nossa, eu vi meu reportagem sua ontem. Acho que foi ontem. Sobre isso, não preocupar com a bolsa, foi ontem, eu li, se eu estiver enganado. Foi uma reportagem sua no Exame, saiu ontem, domingo. Você não deve se preocupar nem com a bolsa, nem com o mercado. Você tem que se preocupar com as ações que você tem. Nossa, porque o cidadão, às vezes, pergunta para você, Márcio, o que você acha do mercado? Fala, não acho nada. O jacaré. O jacaré está andando aí, vamos falar assim. Mais alguma pergunta aí, alguém? Seu Barça, com relação à AS Brasil, ela está migrando agora as matrizes de energia, né, geração de energia para eólica e solar. O senhor acredita que em um futuro próximo a gente pode ter um excesso de oferta e isso acabar impactando a empresa de alguma forma? De certa forma, a geração de energia... Não, eu acho que vai ser difícil nós termos excesso de oferta. Muito difícil.
Eu acreditaria que um dia talvez a gente tivesse excesso de ofertas se aqui no Brasil os nossos governantes, principalmente os prefeitos, não esquecessem de apagar a luz durante o dia. Eu canso de ver aqui, durante o dia, as ruas com todas as luzes acesas. Quer dizer, é um consumo extraordinariamente exagerado, né? Você manter luz elétrica, energia elétrica consumindo durante o dia. Enfim, mas é coisa de Brasil. Eu acredito que... Você está aí nos Estados Unidos, eu acredito que você não vê isso nos Estados Unidos, né? Não. Então, eu acho que dificilmente vai acontecer de nós termos excesso de energia nos próximos 10 anos, eu acredito. Porque nós temos o seguinte, nós somos um país, veja que coisa interessante, nós somos um país qualificado como o país detentor da maior bacia hídrica do mundo, né? E nós temos lugares que falta água, incrível, né? Há não muito tempo atrás, chegou a se falar para o Fernando Henrique, Fernando Henrique, por que você não põe um caninho de 3/4? Que é um caninho assim, desse, de lá do Banco do Rio Negro para cá. Mesmo que fosse com um caninho de 3/4, aqui hoje já não teria falta de água, né? Mas esse procedimento nunca tivemos oportunidade de presenciar. E veja bem, e hoje nós temos um país que exporta o quê? O que nós mais exportamos? Minério, tá certo? E água, né? Nós exportamos água, porque nós exportamos grão. Mas o grão sem a água não é grão, tá certo? Então, em última análise, a gente exporta água, tá certo? E, lamentavelmente, não são todos os lugares que nós temos água, né? Por falta de competência administrativa, etc., né? Porque nós temos um rio que recentemente, bom, todo ano acontece, lá no Amazonas, né, na região de Amazonas, que ele sobe 30 metros acima do nível. Então, eu acho que se a gente reservasse uns 5 metros para cá, a gente já estaria suficientemente abonado, né? Mas um dia alguém vai acordar para isso. É impossível que a turma continue com essa miopia de não produzir coisas olhando o tema como ele deve ser realmente visto, não é isso? Essa que é a grande realidade. Nós temos que começar a olhar para aquilo que efetivamente resolve a questão, né? Mais alguma pergunta, né? A última. Seu Bar, se eu fosse comprar 3 ações para as minhas filhas, quais seriam? Bom, você pode comprar 3 ações. Só que você não vai comprar para amanhã, não é? Não. 30, 40, 50 anos. Não, 50 anos também é um exagero. Mas eu tenho ações de praticamente 50 anos, 50 e poucos anos. Até Banco do Brasil, eu comprei a 60 centavos, imagine você. Eu estava outro dia conversando, eu fui convidado para participar num evento de Fórmula 1 que teve aqui recentemente, e eu estava conversando com o presidente do Banco do Brasil, né? Então, ele perguntou para mim, o banco está alto. Eu falei, olha, quer que te diga uma coisa? Proporcionalmente, o banco hoje está mais barato do que estava em 1970. A relação preço-patrimônio dele naquela época era 0,92, agora é 0,50. Então, você está comprando mais barato hoje do que em 1970, está entendendo? Então, ele ainda é uma questão de oportunidade. Olha, eu não vou falar 2, nem 3, eu vou falar 5, na minha modesta opinião, que são ótimas oportunidades. Perfeito. O Banco do Brasil é uma delas, está entendendo? A Vibra é outra opção. A IRB é outra opção, também muito interessante para o futuro. A Cielo é outra interessante e a outra é a Cosan. São 5 papéis que eu acho que têm uma perspectiva fantástica de 2 fatores, dividendo e valorização. Está entendendo? Outro papel também que ele não seria ruim, porque hoje você está comprando aí barato, eu diria, é a S Brasil, está entendendo? Antigamente era a S Tietê, hoje é a S Brasil. Mas eu ainda acho que ela está abaixo dessas outras que eu citei em termos de quê? Tanto em termos de dividendo como em termos de valorização.
ok? Barça. Eu estou falando para você aquilo que eu estou comprando. Eu não espero viver mais 50 anos, Ah, que isso, mas eu Barça. acho que nos próximos 50 anos esses papéis vão dar grandes resultados. Barça, 2 papéis, na sua opinião, para mim, a longo prazo. Esses aí já estão anotados aqui. Não, esses daí são os papéis de médio e longo prazo que eu Já estou está comprando. anotado tudo aqui já. Eu acho isso aí. Eu acho que os projetos que cada um desses papéis concentra são projetos ótimos, está entendendo? A Cielo entraria Em termos de futuro. A Cielo entraria numa carteira de previdência e não de oportunidade, a Cielo. Então, a Cielo paga dividendo trimestral, está entendendo? Ela paga um ótimo dividendo, o yield dela é muito pequeno, mas poderá ser maior. Se você comprar hoje a 2,10, sei lá se ela está 2,10 ou 12,11, eu estou comprando a 2,10 e 2,09, está entendendo? E já comprei uma quantidade razoável. Se ela pagar um dividendo amanhã de 50 centavos, vai ser um yield extraordinário. Isso daí que eu estou falando é o seguinte, é um yield projetável, né? Então, eu estou comprando agora. Quando eu comprei o Banco do Brasil a 60 centavos, imagine qual é o meu yield hoje. Né? É astronômico, né? Não tem nem como calcular. É como quando eu comprei as ações da Unipar a 25 centavos. Hoje ela está R$100. E o que ela distribui de dividendo é uma coisa fantástica. Em termos de potência hoje, então, são esses papéis, a IRB entraria também, a IRB. Esse preço de R$4. Eu tô comprando esses papéis aí. Só que eu estou direcionando os recursos na razão direta que os papéis se apresentam com mais atração. Né? O Banco do Brasil na faixa de 28 e alguma coisa, um preço extraordinário. Certo? É isso aí. Eu acho que quem comprar, a minha intuição é o seguinte, quem comprar não vai se arrepender no médio e longo prazo. Ao contrário, vai sorrir como você. Obrigado. Muito Tá obrigado, bom? seu Barsi. Ok. Pessoal, Bom, eu acho que deu para a gente bater um papo longo, porque agora já são Foi 1h20, ótimo. né? deixa eu E eu agradecer, então. espero ter ajudado vocês a concentrar assim, esforços maiores no mercado de valores. Né? A nossa missão é essa, é tentar fazer sob a forma de uma educação, não de uma trajetória especulativa. Então, o cidadão precisa ser necessariamente esclarecido de que o mercado ele não é uma jogatina. Os gringos estão fazendo do mercado uma jogatina, mas deixe eles fazerem uma jogatina. Faça você o ponto de investimento. Tá ok? Eu quero agradecer o Barsi essa aula mais uma vez aqui para todos nós, né? Brilhantíssimo, brilhantíssimo. Mais uma vez, Barsi. O Barsi eu conheço o Barsi desde 2011, mas começamos a ter assim uma conversa mais próxima também recentemente. O Barsi como conselheiros e podemos viajar juntos, aí eu tive a honra de conhecer o homem Luiz Barsi, não o investidor. Né? E que muito me orgulha ter a sua amizade. Então, obrigado, Barsi, por essa aula e pela humildade de ter transmitido a todos nós todo esse seu conhecimento que foi acumulado ao longo desde a década de 70. Mais uma vez, eu agradeço, em nome de todos que estão aqui participando. Agradeço a participação de todos, ao Matheus e ao Rodrigo, que geraram essa reunião, ao Zuca, ao Pedro Afonso, ao Ivan, a Samira, Arnaldo, Carlos, Vitor, o Minoro, o nosso amigo comum, Barsi Luiz Fernando Dias, que está aqui no cantinho, e a Adriane. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que tenhamos uma feliz tarde e bons negócios a todos.